Esta propriedade da força coulombiana em módulo depender do inverso do quadrado da distância, quando você põe duas cargas para interagir, pode ser questionada. Será que não há desvios dessa lei de potência? Ou será que não é uma forma aproximada apenas? De que maneira que isso pode se desviar dessa lei que é observada experimentalmente tanto no mundo macroscópico, hoje em dia, quanto no microscópico, para átomos, elétrons e mesmo no universo subatômico? A dependência da lei de Coulomb com o inverso do quadrado da distância está estabelecida com esse nível de precisão. Se você admitir que há um desvio do expoente 2 aqui no denominador, esse desvio, de acordo com as medidas feitas até anos recentes, é menor que 10 a menos 16. Possivelmente esse número já está atualizado hoje, talvez uma ordem de grandeza. São 16 casas aqui nessa desigualdade, o que dá um número espetacularmente menor que 2. Portanto, é uma lei muito precisa essa dependência de 1 sobre o quadrado da distância. Aí você deve estar se perguntando por que a gente investiu esforços para determinar isso com tanta precisão. Se você conseguir melhorar essa medida e eventualmente chegar à conclusão que ela falha, isso pode ter implicação na massa do fóton. Uma das maneiras de relacionar possíveis desvios da lei de Coulomb com a massa do fóton é usando um potencial de Kellogg, que corresponde à força dada por essa expressão. Esse μ que aparece aqui no expoente é uma escala de inverso de comprimento que é proporcional à massa do fóton. Essa massa fica abaixo de 10 a menos 51 kg se for diferente de zero. Essa é a precisão até onde se determina que ela é nula. Para comparação, a massa do elétron é da ordem de 10 a menos 31, 10 a menos 30 kg. Portanto, tem 20 ordens de grandeza entre a massa possível para o fóton, caso diferente de zero, e a massa do elétron. Uma lei desse tipo introduz uma escala de comprimento. Em alguma escala que vai estar relacionada com o inverso de μ, a exponencial passa a dominar o comportamento da potência e ela cai sempre mais rapidamente do que a potência após essa escala. A gente diz que esse tipo de força é uma força de alcance finito por causa dessa escala de comprimento introduzida, enquanto que quando está apenas o 1 sobre o quadrado da distância, a gente diz que é de alcance infinito. Quais são as consequências do fóton ter massa? Se a gente um dia conseguir medir uma massa muito pequenininha, aumentando a precisão dos experimentos, o que isso vai dizer sobre a teoria do eletromagnetismo? Uma das consequências de detectarmos uma massa para o fóton é que vamos chegar à conclusão que em alguma escala de energia a simetria de calibre é quebrada. A ausência de massa do fóton é consequência da invariância de calibre da teoria eletromagnética. Por outro lado, a conservação de carga é entendida como consequência da invariância de calibre. Será que as cargas deixam de ser conservadas no caso da quebra dessa simetria? Na verdade, é possível ainda ter um eletromagnetismo com conservação de carga e sem simetria de calibre. As cargas seriam conservadas num calibre bastante específico, portanto seria uma conservação frágil. É claro que essas questões são mais avançadas do que a gente pretende abordar no curso, mas elas têm relação com as equações de Maxwell, que é o final do nosso curso, se o tempo permitir. Para aqueles mais interessados, o link da descrição explora com bastante detalhes, num artigo de revisão, as consequências de uma das abordagens que leva em consideração a hipótese de massa para o fóton. Dessa breve digressão a respeito da conservação de carga, a invariância de calibre e a massa do fóton, o que fica para nós nesse curso é que as cargas são conservadas e há fundamento bastante forte para que essa conservação seja justificada do ponto de vista teórico. A importância da conservação de carga nas observações do cotidiano é enorme. Das duas leis de Kirchhoff que sustentam toda a teoria de circuitos, uma delas, a lei dos nós, é consequência direta da conservação das cargas. Para quem está curioso, a outra é consequência da conservação de energia, a lei das malhas. Uma outra questão importante relacionada com os fenômenos básicos observados no eletromagnetismo é que as cargas são quantizadas. Essa segunda observação, o fato das cargas serem múltiplas, uma carga que a gente chama elementar, o valor da carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb aproximadamente.
Nós vamos deixar essa questão de lado no momento e vamos discutir preliminarmente algumas questões sobre a conservação de cargas. Você pode se perguntar se essa conservação é local ou se ela pode ser global, como a gente chama por aí. O que é isso? Isso quer dizer que se você observa uma certa região isolada do espaço, onde você tem uma carga total de 3 vezes uma carga elementar aqui, e mais tarde você volta e observa que agora você tem Q' igual a 2Q. Se você olhou só para essa região do espaço, você sabe, por um princípio, que existe uma carga Q que foi parar em algum outro lugar e que antes estava aqui. Ou seja, ela não sumiu simplesmente, ela deve estar em algum outro lugar. Imagine que uma região neutra do espaço, inicialmente, tendo agora uma carga positiva e uma negativa de mesmo valor. Algum processo fez surgir uma carga negativa e outra positiva nessa região do espaço. Você pode se perguntar se esses processos existem, e eles existem. É possível, sob certas condições, criar-se um elétron e o que a gente chama de antielétron, que seria o pósitron. Esse fenômeno também pode acontecer de modo similar dentro dos materiais. Nos semicondutores, por exemplo, você pode ter o surgimento de um elétron deixando para trás uma lacuna. Esse é um fenômeno que ocorre diariamente em dispositivos eletrônicos. Você tem semicondutores que têm lacunas e elétrons circulando o tempo inteiro e se recombinando às vezes. Quando um elétron encontra uma lacuna, ele se recombina e a carga total, que era zero, continua sendo zero depois da recombinação. Será que você pode ter o surgimento de um elétron, por exemplo, e um buraco surgindo numa posição diferente? Pela conservação de carga, aparentemente você poderia, porque surgiu um elétron numa posição e um buraco na outra posição. Isso não será abordado nesse curso, mas a relatividade estabelece que fenômenos que são simultâneos em um referencial não são simultâneos em outro referencial que se movimenta com velocidade constante em relação ao primeiro. Portanto, se eu tiver num outro referencial que se move em relação ao referencial em que aconteceu o surgimento do par elétron-buraco, por exemplo, eu vou observar que um deles surgiu primeiro. E isso sugere que a formação de pares de cargas opostas seja um fenômeno local. Com relação às cargas elétricas, a matéria é encontrada geralmente na forma neutra. Encontramos materiais magnetizados na natureza, mas não eletrizados. Essa neutralidade foi uma das pistas que sugeriu historicamente que a matéria é formada de uma quantidade igual de cargas positivas e negativas. A própria convenção de sinais para o fenômeno eletrostático parece ter surgido com Benjamin Franklin, a partir da necessidade de que sua soma se anule quando em quantidades iguais. Para observar cargas elétricas isoladas, precisamos atuar sobre a matéria, por exemplo, esfregando um pedaço de vidro em tecido. O próprio atrito de um veículo com o ar seco pode formar cargas elétricas em sua carcaça metálica. Inicialmente, estamos interessados nos fenômenos elétricos. Apenas posteriormente estudaremos os magnéticos. Uma distinção importante que nós vamos fazer para a parte de eletricidade é entre condutores e isolantes. Isolantes são materiais em que as cargas ficam nas posições em que foram postas. Nos condutores, elas se movem livremente. Em geral, condutores também são associados a reservatórios de carga. Você tem cargas livres, à vontade, uma disponibilidade infinita de cargas. Você não deve confundir disponibilidade com excesso. Os metais têm cargas disponíveis porque as cargas dentro dele têm mobilidade. Isso é diferente de excesso de cargas. Os metais podem ser eletrizados com excessos de cargas. Em geral, os metais são eletricamente neutros. Esse é um modelinho para a gente pensar o metal na sua formação. Geralmente, os núcleos atômicos ficam em posições bem definidas, nesses arranjos formando uma rede, e você tem como se fosse um orbital gigante em volta dessa estrutura para o material inteiro. Então é como se fosse uma nuvem eletrônica muito grande, que forma então um gás de elétrons ou um fluido de elétrons que pode se mover livremente, porque cada elétron não está individualmente ligado a um núcleo. Eles estão dividindo uma nuvem eletrônica bastante grande. Imagine, por exemplo, um objeto extenso de um certo material em que você observa a presença de cargas numa região muito concentrada em relação à extensão do objeto.
também observa que essa é a situação de equilíbrio, ou seja, essa situação não se modifica ao longo do tempo. Você pode concluir que esse objeto é um isolante, porque se fosse um condutor e sendo as cargas dentro de um condutor livres para se movimentar, elas se separariam ao máximo. A distância máxima de separação de um excesso de carga em um material é sempre na superfície do material. Qualquer outro locus vai ser com distância menor do que a que você consegue maximizar na superfície. E para fora do material, as cargas teriam que vencer uma barreira que existe para você extrair cargas de materiais, que é uma barreira energética. Então, os condutores têm essa outra propriedade. Todo o excesso de carga vai se concentrar na superfície. Claro, os condutores são considerados idealizados. Aqui os condutores na vida prática são geralmente materiais metálicos, podendo ser de outros tipos. Existem polímeros condutores também hoje em dia, mas no caso dos metais ou de outros tipos de condutores, você tem uma medida da propriedade de condutividade dele, que pode ser maior ou menor dependendo do material, se ele é alumínio, ouro ou uma liga qualquer, ou mesmo um semicondutor dopado, por exemplo, que pode ter uma condutividade bastante alta por ter cargas livres em abundância. Campos elétricos são campos produzidos por distribuições de cargas que, neste caso da ilustração aqui, estariam fora dessa região que eu estou interessado aqui, que é o material que a gente está estudando a propriedade. Então, são linhas que vão produzir, se você colocar cargas em cima delas, as cargas tendem a se movimentar, se forem negativas, contra as linhas, se forem positivas, a favor das linhas. Toda vez que você aplica um campo elétrico a um material condutor, você induz a presença de cargas. Então, o que acontece? As cargas positivas se afastam o máximo que elas podem na direção do campo, e o balanço é que elas deixam para trás cargas negativas, ou vice-versa. Hoje a gente sabe que os condutores metálicos, na prática, são devidos a elétrons livres em grande abundância, mas existem semicondutores que, dependendo do tipo de dopagem e do tipo de substrato que você usa no semicondutor, ele pode ter cargas em excesso que são lacunas, são positivas. Então, é apenas uma convenção a gente dizer qual é uma e qual é a outra. Sempre que você tiver um excesso de carga produzido por um campo em um condutor que antes estava neutro, você vai ter o mesmo valor de cargas positivas e negativas ainda presentes. O que eu queria ilustrar aqui é que você vai formar uma distribuição de cargas aqui que vai balancear o efeito do campo internamente, ou seja, vai garantir que o campo elétrico dentro do material condutor seja nulo. Porque enquanto ele não for nulo, as cargas vão se movimentar até que elas atinjam uma situação de equilíbrio que cancele o efeito do campo. Isso acontece normalmente em tempos muito pequenos, já que as cargas têm uma mobilidade alta nesses materiais. Então, você vai ter algo desse tipo que eu estou desenhando aqui, com as linhas de campo sendo compensadas por linhas produzidas pelo campo interno das próprias cargas que se redistribuíram para anular o efeito do campo. Isso faz com que condutores blindem o campo elétrico e não deixem que o campo elétrico entre para dentro dele. Nós vamos estudar melhor essas propriedades, inclusive vamos contextualizar melhor, usando a lei de Gauss, o que acontece com condutores quando você tem campos externos e outras situações que ainda não convém abordarmos aqui nesta introdução. Imagine que eu tenha um condutor neutro, inicialmente isolado, e que eu aproximo uma carga positiva deste condutor. O campo elétrico produzido por essa carga vai fazer com que as cargas livres do condutor se movimentem de maneira a neutralizar o efeito do campo. Você pode também entender de outra maneira, que as cargas negativas do condutor neutro serão atraídas para perto da carga positiva, deixando longe uma distribuição de cargas positivas que compensam o surgimento das negativas. Então, se você tem aqui um total de menos que e de mais que, você vai saber que o condutor continua neutro do ponto de vista do total de carga, mas agora, por ser um condutor extenso, ele vai ter uma separação de cargas
de maneira que essa carga negativa é atraída contra a carga positiva que induziu as cargas no condutor. Esse é o fenômeno de indução elétrica. Claro que a força para a direita na figura vem acompanhada de uma para a esquerda de repulsão. Ocorre que, como ela está a uma distância maior, ela é menor que a força para a direita e o balanço resulta na atração entre a estrutura que teve cargas induzidas e a carga que induziu. Esta carga aqui, que induziu uma carga diferente de zero nas extremidades do condutor neutro, pode ter origem num outro material, extenso também, que está carregado com excesso de cargas positivas. O que acontece quando eu puser este material em contato com este aqui? Se esse material que tem excesso de cargas for isolante, ele vai se aproximar até tocar o condutor e vai ficar grudado. Claro, a gente está presumindo que o isolante também é ideal. As cargas não têm condições de se mover, quando na verdade você tem materiais que têm condições intermediárias entre a condição de condutor ideal e isolante ideal. Um material eventualmente vai perder as cargas para o outro, mas vamos continuar com a nossa idealização de que estamos com um bom isolante e com um bom condutor. Note, esse contato da superfície não significa que as cargas estão em contato, que elas vão estar umas sobre as outras. Existe uma região microscópica entre as superfícies que previne que as cargas, por exemplo, se recombinem, caso esses aqui sejam elétrons e essas sejam lacunas. Vamos considerar o caso em que os dois são ambos condutores. Condutor neutro e condutor inicialmente com excesso de cargas. Devido à mobilidade das cargas, elas vão se redistribuir de maneira a ficarem o mais distante possíveis, e a carga total ainda será o excesso de carga, que antes era uma atribuição apenas do condutor que tinha excesso de cargas. Se os dois condutores, um inicialmente neutro e outro com excesso de carga, somando o que, forem idênticos no sentido de que eles são indistinguíveis a não ser pelo excesso de carga que tem num deles, quando colocados em contato, a carga vai se distribuir igualmente, metade para cada um dos condutores. Isso porque se eles são idênticos, não há nada que justifique um ficar com mais carga do que o outro. Quando postos em contatos, eles se comportam durante o reequilíbrio das cargas como se fossem um único condutor feito do mesmo material e com uma geometria simétrica em torno do ponto de contato. Imagine que inicialmente eu tenho esses três condutores que são idênticos fisicamente, a não ser pelo fato de que um tem carga Q, o outro é neutro e o terceiro tem carga Q sobre 2, na situação inicial. Vamos produzir uma situação final em que primeiro eu toco este condutor aqui da esquerda no condutor do centro por um tempo breve, mais suficiente para que as cargas se reequilibrem, e retorno à posição inicial. Depois, no segundo momento, eu faço a mesma coisa, mas agora tocando o condutor do centro no condutor da direita, usando o mesmo procedimento. A pergunta que eu quero responder é qual a distribuição de carga, quanto que cada um vai ter de carga no final do processo. No passo 1, que eu toquei esses dois condutores, esse aqui inicialmente estava neutro e esse tinha carga Q. A carga total, que vai ser a carga redistribuída agora pelos dois condutores, ainda é Q. Portanto, eu sou levado à conclusão de que a carga no primeiro e a carga no segundo agora são Q sobre 2, porque os objetos metálicos ou condutores são fisicamente idênticos, a não ser eventualmente pelas cargas diferentes que os distinguem. Portanto, esta é a situação antes do segundo passo, que é tocar o condutor do centro no condutor da direita. Se eu tocar esses dois condutores, eles já estão com a distribuição que tem carga metade em um e metade em outro. Portanto, nada vai acontecer de especial, não há nenhum excesso de carga em um relativamente à carga que tem no outro. Portanto, ao tocá-los, além da força de repulsão que haverá ao fazer isso, eu não vou observar nenhum outro fenômeno de redistribuição de carga, e após o passo 2, a distribuição final será Q sobre 2 em cada um dos três condutores.